Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente trabalho na Zona Sul, ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima. Gostaria de mandar um forte abraço aos meus alunos ali da 19AM, da 19FM, a equipe gestora daquela escola, a equipe de professores. Então, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aí com porcentagens envolvendo números inteiros, tá? Mas o foco mesmo é a gente trabalhar com porcentagem. Nós vamos aprender a trabalhar com porcentagem. Então, nós vamos trabalhar esse descritor, que é o descritor 28.5, que é determinar a porcentagem envolvendo números inteiros. Então, vamos adiante. Primeiro passo aqui, porcentagem. Ó. A ideia de porcentagem é representar partes de um total de 100 partes. A expressão porcento vem do latim percento, que significa por um cento. Então, cento ali, você lembra de 100, tá? Porcento, por 100. Por exemplo, 7%. 7 é uma fração onde o numerador é o 7 e o denominador é o 100, ou seja, 7 por 100. 7%. Que em fração ele é representado por 7 sobre 100 e no número decimal é o 0,07. 17% vai ser 17 sobre 100. 17 sempre vai ser o número que vai estar no numerador e aquele símbolo de percentual, de porcentagem, vai significar que o denominador é 100. 178%. Então, 178 sobre 100, 235% é 235 sobre 100. Então, a expressão 7%, 17%, 178% e 235% são chamados de porcentagens ou taxas percentuais. Então, nós vamos ver aqui algumas aplicações aqui nas situações a seguir, tá? Ó, por exemplo, a primeira situação diz o seguinte: uma raquete de tênis de mesa tem massa total, incluindo a parte de madeira e a parte de borracha, 120 gramas. Calcule a massa da parte de madeira dessa raquete, sabendo que ela corresponde a 85% da massa total. Para determinar a massa da parte de madeira dessa raquete, devemos calcular 85% de 120. Então, nós vamos aqui agora fazer o cálculo, tá? 85% de 120. A gente viu no slide anterior que esse 85% aqui, a gente pode representar ele como sendo 85 sobre 100. Esse dia aqui, ó, eu vou trocar ele por uma operação de multiplicação, certo? E o 120 é o 120 mesmo. Aqui agora o 120 é como se ele tivesse 1 no denominador, tá? Multiplicação de frações, vocês devem lembrar, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então vamos lá, ó. 120 vezes 85. 0, 10 vai 1, 5 mais 1, 6. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 2 é 16, sobe 1. 8 vezes 1 dá 8, com mais 1 dá 9. Somando aqui, ó, 6 mais 6 dá 12, sobe 1, mais 9 dá 10. Ou seja, dá 10.200. E 100 vezes 1 dá 100, né? Posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui e dá aí um valor de 102 gramas, certo? Então, a massa aí, a massa da madeira, da parte de madeira dessa raquete de tênis de mesa, pesa aí, no caso, aí tem a massa, desculpa, de 102 gramas, beleza? Então, quando você pegar, ó, tantos por cento de, esse de você troca por uma multiplicação, ok? Então vamos aqui para a segunda situação. A segunda situação diz assim: um automóvel teve seu preço reduzido em R$ 4.416 por uma promoção de final de ano. Essa redução corresponde a 12% do preço inicial do veículo. Determine o preço inicial desse veículo. Então, pessoal, desse automóvel, né? Então, o preço, a interpretação é assim, ó. O preço do veículo preço do automóvel pessoal, quando você não conhece
O bacana da matemática é esse, quando você não conhece um valor, você chama ele de X, tá? Então você vai chamar ele aqui de X, ó. Vai ser o preço do veículo, X. E a questão fala que aquele valor reduzido ali, que ele pagou reduzido, ó, equivale a 12% do valor do veículo. Então é 12% de X é igual a 4.416. Ah, beleza. Então é isso aí, né? 12% é 12 sobre 100 vezes X igual a 4.416. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente vai ter aqui o seguinte. X aqui vai ser igual a 4.416. Esse 100, como ele está dividindo aqui, está no denominador, ele vai para o outro lado multiplicando. E esse 12, como está no numerador e está multiplicando o X, ele vem para o outro lado dividindo. A gente inverte, né? Então, o meu X aqui vai ser 441.600, né? Dividido por 12. Então, basta pegar esse valor aqui, né? E dividir por 12, né? Então, se eu botar 4, vai passar, dá 48. Então, botar 3. Ó. 3 vezes 12 dá 36. Aqui vai ficar 14 menos 6 dá 8. 3 menos 3 dá 0. Baixo 1, né? Ó. 81 dividido por 12. 5 vezes 12 dá 60. 6 vezes 12 dá 72. E 7 dá 84. Passa, né? Então, aqui vai ser 6, ó. 6 vezes 12 é 72. Sobra 9. Baixo 6, dá 8, né? Ó. 8 vezes 12 dá 96. Sobra 0. Deu 368, né? E tem esses dois zeros aqui, ó. Então, o valor de X aqui vai ser 36.800. Ou seja, determine o preço inicial desse automóvel. Então, o preço desse automóvel inicialmente aí era de R$ 36.800. Então, bem simples, bem fácil, né? Então, situação 3, aqui é bem simples também, ó. Só botei mesmo para a gente resolver aqui rapidinho. Calcule 20% de 500 laranjas. Então, vou fazer bem rapidinho isso aqui, ó. Que é o seguinte, pessoal. 20% é 20 sobre 100. Vezes 500, né? Ó. Como que eu tô em cima tem 500, embaixo tem 100, eu estou multiplicando, eu posso simplificar o que está em cima com o que está embaixo. Então, eu posso de cara, pessoal, cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Então, 20 vezes 5, 100. Então, 20% de 500 laranjas são 100 laranjas, tá? 30% de 1.800, 30 sobre 100 vezes 1.800. Ou seja, corta os dois zeros aqui, vai ficar 30 vezes 18. Ó. 3 vezes 8 dá 24, sobe 2. 3 vezes 1 dá 3, com mais 2 dá 5. Ou seja, tem o zero do 30 ali, né? Ó. Então, tem 540 alunos. Então, fizemos aqui as situações, tanto a situação 1 como a situação 2 e a situação 3. Isso aqui são exemplos, tá? Agora nós vamos para os exercícios, tá? Aqui é aluno nosso, né? Certo? Então vamos agora para os nossos exercícios. Então nós vamos aqui para o exercício de número 1. O exercício número 1 diz assim, ó. Anderson comprou 120 figurinhas para o seu álbum. Porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do valor total de figurinhas que ele comprou? Então, pessoal, aqui a gente pode fazer o seguinte. Como porcentagem é a parte pelo todo, a parte que são repetidas são 72, tá? E o todo é 120.
Só que para estar em porcentagem, esse meu denominador bem aqui, ele deve ser 100, tá certo? Ele tem que ser 100 no caso. Então a gente pode, o primeiro passo aqui, vamos simplificar primeiro por 2, para a gente ver aqui se tem como a gente deixar esse denominador sendo 100, de alguma forma, tá? Utilizando aí as técnicas de frações equivalentes. Então 72 dividido por 2 dá 36. 120 dividido por 2 dá 60. Vamos dividir por 6 agora. 36 dividido por 6 dá 6. E 60 dividido por 6 dá 10. Olha só, ficou 6 sobre 10, né? 6 décimos. Tem como eu transformar essa fração aqui, cujo denominador seja 100? Tem. De 10 para 100, eu multipliquei por 10. Ou seja, de 6, eu também devo multiplicar por 10 para ser fração equivalente. Então, 6 vezes 10, 60. 60 sobre 100, 60%. Então, tá aí. 60%. Beleza? 60%. Uma outra maneira, cara, de você fazer essa questão aqui, uma outra maneira, que seria também bem interessante, é você utilizar a regra de 3, tá? Você fala aqui que 120 figurinhas é o total que você tem. Se é o total, é 100%. E 72 figurinhas, no caso aqui, vai ser aí, no caso, x, né? Você não conhece, então vai ser x, né? Ficar 120 sobre 72 igual a 100 sobre x. Então, meio pelos extremos, né? Ó, vai ficar 120x igual a 100 vezes 72. Igual aqui. Posso cortar esse zero com esse zero. 720 dividido por 12, se você calcular, vai dar exatamente 60%. Ok? Então, tá aí também essa questão aí bacana para vocês responderem e copiarem aí na casa de vocês. Fizemos a primeira questão, deu letra C de casa, 60%. O segundo exercício diz o seguinte: numa competição de tiro ao alvo, um atirador, a cada 8 tiros disparados, consegue acertar 2. Qual o percentual de tiros acertados em 40 tiros? Pessoal, como ele já está dando para a gente aqui uma fração, uma fração aí no caso aí que a cada 8 tiros ele acerta 2, você já tem aqui que vai ser 2/8. Se você simplificar por 2, dá 1/4, né? Tem como se transformar isso aqui numa porcentagem que o denominador é 100? Tem. Como? Multiplicando o 4 por um número que essa multiplicação dê 100. E a gente sabe que o 4 multiplicado por 25 dá 100. Beleza? Ótimo. Então aqui vai ficar, se eu multipliquei em cima por 25, embaixo por 25, em cima também tem que multiplicar por 25. Ok? Então aqui 1 vezes 25 dá 25, ou seja, 25%. Pessoal, isso aqui é a nossa resposta. Professor, então para que ele falou qual o percentual de tiros acertados em 40 tiros? Porque, observe, se a cada 2 tiros ele acerta 8, eu transformar esse 8 aqui em 40, eu multiplico por 5, tá? Certo? Então eu também vou multiplicar aqui por 5, ó. O que eu fizer embaixo, faço em cima também. Ou seja, vai ficar 10 sobre 40. Então, a cada 40 tiros, eu acerto 10. Beleza? Eu acerto 10. Então, ele quer saber o percentual. Então, o percentual, ó, você simplifica aqui, ó, 0 com 0, dá 1/4. E esse 1/4 bem que a gente já calculou aqui, ó, que dá 25%. Então, o percentual, ele não muda. Ora, se a cada 8 tiros ele acerta 2, então a fração de 40 tiros, quando ele acerta, a fração vai ser os mesmos 2/8. Só que vai ser uma fração equivalente, que no caso vai ser 10/40. Beleza? Mas o percentual é o mesmo, 25%. Ok? Então, ótimo. Vamos aqui para o terceiro
exercício. O terceiro exercício diz o seguinte: Patrícia tinha R$6.000 em sua poupança no banco e ela utilizou 40% desse valor para fazer uma viagem. Quanto desse valor Patrícia utilizou para essa viagem? Então, nós devemos calcular, vamos lá. Nós vamos calcular, né? Ó. É 40% de 6.000, tá? Nós vamos calcular isso aí, 40% de 6.000. Então, vamos lá. Nós temos aqui 40 sobre 100, né? Esse dia aqui, eu posso trocar ele por uma multiplicação. Então, como estou multiplicando aqui, esse 6.000 a gente subentende que tem 1 aqui no denominador. Então, vai ficar 40 vezes 6.000 dividido por 100 vezes 1. Só que 100 vezes 1 é 100, né? Bacana. 40 vezes 6.000 dá quanto? Vamos calcular. 6.000, né? 0 vezes qualquer valor vai dar tudo 0 mesmo. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 6 dá 24. 0, 0, 0, 0, 4, 2. Ou seja, dá 240.000. Então, se eu dividir esse valor aqui por 100, basta eu cortar os 2 zeros aqui, né? Simplificar no caso, né? Então, o valor aí dá 2.400, ou seja, quanto desse valor Patrícia utilizou para fazer a viagem? R$2.400. Nossa resposta também está na letra C de casa. Exercício de número 4. Num jogo de futebol, compareceram 20.538 torcedores nas arquibancadas, 12.100 nas cadeiras numeradas e 32.070 nas gerais. Nesse jogo, apenas 20% dos torcedores que compareceram no estádio torciam pelo time que venceu a partida. Qual o número aproximado de torcedores que viram seu time vencer? Então vamos ver. Primeiro passo aqui, nós vamos calcular o total de torcedores que foram, né? Então o total foram 20.538 mais 12.100 mais 32.070, certo? Que dá 8, né? Que dá 10, sobe 1. 1 mais 5 dá 6, mais 1 dá 7. 4, e aqui vai dar 6, né? 64.708 torcedores do total. Torcedores. Só que ele fala que 20% viram sua equipe ganhar. Então, nós vamos ter que calcular 20% de 64.708. Certo? Então, 20 sobre 100 vezes 64.708. Então, vamos calcular aqui, ó, 64.708 vezes 20. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Ó. 2 vezes 8 dá 16, sobe 1. 2 vezes 0 dá 0, com mais 1 dá 1. 2 vezes 4 dá 14, sobe 1. 2 vezes 4 dá 8, com mais 1 dá 9. 2 vezes 6 dá 12. Somar aqui agora, ó. 0, 6, 1, 4, 9, 2, 1. Então, o meu resultado aqui vai ficar 41,60. Esses valores aqui dividido por 100, né? Ó. Posso cortar um 0 com 0. E eu sei que qualquer número dividido por 10, eu só boto uma vírgulazinha aqui para trás, ó. Então, aqui o meu resultado vai ser 12.941,6. Como ele pede na questão o número aproximado, o número mais próximo aqui é 13.000. Ou seja, a alternativa correta aí nesse exercício, letra B
de bola, ok? Letra B de bola. Vamos então aqui para o nosso quinto exercício. Ó. Quinto exercício fala assim, ó, numa prova de matemática, 18 alunos entre os 40 da classe obtiveram nota acima de 7. Nessa turma, a porcentagem de alunos que obteve a nota superior a 7 é. Então, fração, né, é a parte de um todo. Porcentagem também é isso. Ó. 18 alunos, dentre 40, tiraram nota acima de 7. Vamos tentar transformar esse denominador em 100. Então, vamos primeiro fazer o quê? Vamos primeiro aqui dividir por 2 para a gente ver. 40 dividido por 2 dá 20. 18 dividido por 2 dá 9. Dá para transformar esse denominador 20 em 100? Dá. Multiplicando por quanto? Por 5. Então, se eu multipliquei embaixo por 5, em cima também vou multiplicar por 5. Ou seja, 9 vezes 5 dá 45. Então, aqui vai ficar 45 sobre 100, 45%. Ou seja, a alternativa correta no quinto exercício, letra C de casa. Certinho? Também poderia falar o seguinte, que 40 alunos equivale a 100%. Quantos por cento equivale ali a 18 alunos? Certo? Então, ficaria, né, ó, 40 vezes x igual a 18 vezes 100. Cortava o 0 com 0. 180 dividido por 4 é igual a 45. Como aqui porcentagem vai ficar embaixo de porcentagem, tem 45%. Ok? Então tá aí a nossa letra C como resposta. O sexto exercício diz assim: uma pastelaria vendeu 1.250 pastéis de vários sabores na semana passada. Desse total, 40% eram de queijo. Quantos pastéis de queijo foram vendidos na semana passada? Então, vamos calcular o que aqui? Vamos calcular 40% de 1.250. Então vai ficar 40% é 40 sobre 100, né? O dia troca para multiplicação. E aqui 1.250. Então, aqui é como se houvesse 1 aqui embaixo. Vai ficar 40 vezes 1.250 dividido por 100 vezes 1, que é 100. Então, vamos calcular aqui. (1.250 vezes 40). Vai ficar tudo zero aqui, né? Ó. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 5 dá 20, sobe 2, 4 vezes 2 dá 8, com mais 2 dá 10. 4 vezes 1 dá 4, com mais 1 dá 5. Soma esse valor aí, ó. Então vai ficar aí 50 mil, né? Ó. 50 mil dividido por 100, podemos cortar os zeros aqui, ou seja, foram vendidos naquela semana ali 500 pastéis de queijo. Então, alternativa correta, letra B de bola, ok? E o sétimo exercício diz assim: supondo que no Réveillon de 2011, a cidade do Rio de Janeiro receba 540 mil turistas e que eles ocupem 90% das acomodações dos hotéis, podemos afirmar que ainda sobraria vagas para outros. Então, ora, se 90% foram ocupadas, se 90% foram ocupadas, das vagas no caso, né? Ainda restam 10% de vagas, né? Vou botar assim. Ou seja, vamos calcular, né, ó, 10% de
540 mil. Então vai ficar 10 sobre 100 vezes 540. Não precisa botar os 3 zeros não, porque na resposta aqui já tem, ó, a resposta já está em 1000, né? Então, só 10% de 540. Aqui vai ficar, como se houvesse 1 aqui embaixo, 100 vezes 1, 10 vezes 540. 10 vezes 540 dá 5.400. 100 vezes 1 dá 100. Então, 5.400 dividido por 100, pode cortar os 2 zeros aqui, e o nosso valor dá 54, lembrando que aqui é 54 mil. Então, alternativa correta aí, letra B de bola. 54 mil turistas ainda teriam vagas para 54 mil turistas, ok? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.